Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui. Vire para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta a ela se ela já tomou um cafezinho, um pão de queijo. Bem mineiro, né, irmãos? Meus amigos. Glória a Deus. Quem está animado aqui nessa manhã? Bênção. Muito feliz de poder compartilhar com vocês mais uma mensagem. Pastor Marcos Madalena é um querido, um amado, né? Mas por causa da sua cirurgia ele não pôde estar. Graças a Deus, né? A gente poder estar aqui, o Senhor sabe de todas as coisas. E sempre uma honra a gente compartilhar da palavra. E eu também quero ser edificado nessa manhã, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivessem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pai, tudo que a gente deseja nessa manhã é conhecer mais o Senhor. Como nós oramos ontem, nós não estamos aqui para nada além de te adorar, de exaltar o teu Filho. E sabemos que o Senhor precisa sim nos ajudar a alinhar o nosso coração ao teu, para que possamos verdadeiramente viver o cristianismo na forma como o Senhor deseja. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, fale conosco nessa manhã, trazendo o entendimento da sua palavra. Alguns aqui, meu Pai, sejam confortados, outros confrontados,
mas que todos que estão debaixo desse teto possam sair daqui diferente de como entrou, a começar de mim, que o Teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio. E desde já nós devolvemos ao Teu Filho toda a honra e glória dessa mensagem e dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu confesso que eu lutei para pregar essa mensagem hoje de manhã. Quando a gente vai numa conferência, desejo de um pregador é pregar uma mensagem que envolva todos aqueles que estão recebendo a palavra, obviamente uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica, uma palavra que Cristo será exaltado. Mas esse tema que o Senhor deu para vocês nesse ano é muito forte, porque quando você fala sobre a essência daquele que começou tudo, de alguém que tem o coração muito puro, que tem as motivações muito puras, de um filho que quer agradar o seu pai na sua integralidade, quando a gente traz isso para o nosso coração, sem a gente querer, confronta muito, porque a gente percebe que ainda que o homem tenha buscado a Deus, a gente precisa de ordem, a gente precisa ser alinhado, as nossas motivações, segundo as realidades que a gente vive, ainda puxa a gente demais a querer coisas que não tem nada a ver com Deus, a experimentar coisas que muitas vezes é questionada a partir de um evangelho genuíno. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a carta aos Romanos nessa manhã. Eu preciso muito da sua atenção. Você vai entender aonde eu quero chegar. Essa mensagem é uma mensagem que me confronta demais. Eu preguei ela domingo, para você ter uma ideia. Eu estava no avião voltando do Rio de Janeiro, domingo pela manhã eu tinha pregado na PIB de Copacabana, e eu peguei um voo às 4:30 da tarde, eu já ia direto para a igreja à noite, eu estava dentro do avião, e o Senhor me mandou pregar essa mensagem no culto à noite, um pouco diferente, como o Senhor pediu para compartilhar com vocês, mas exatamente porque eu percebo que é o momento, ou é agora, ou talvez a gente não vai ter uma outra oportunidade. Bom, essa carta aos Romanos, ela foi escrita nos anos 63 depois de Cristo. Sem dúvida nenhuma, é um tratado teológico. Essa carta Paulo escreve aos Romanos, e essa carta, ao meu ver, Paulo ele trabalha como que degraus. E esses degraus é muito importante a gente entender. É como alguém que converte aqui. Quantos aqui converteram aqui na Nova Aliança? Quantos aqui? Várias pessoas. É como se você comece a galgar o primeiro degrau. Não tem como você passar para o segundo sem você pisar no primeiro. Essa carta, o mais interessante é que Paulo está escrevendo ela como que em níveis. E a gente não pode chegar em um terceiro nível sem entender, sem compreender o primeiro nível. E por isso que Paulo ele vai abordando assuntos, e a partir de uma compreensão de cada degrau, de cada assunto, ele vai confiando àquele leitor um outro degrau, um outro nível de maturidade. E essa carta ela é dividida em duas partes. A primeira parte, até o capítulo de número 12, é uma carta muito teológica, doutrinária, é uma carta que fala muito sobre verdadeiramente os princípios que partem do coração de Deus, de forma teológica. E a partir do capítulo 12 é uma carta totalmente prática, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, agora vocês entenderam a teoria, mas se não tiver a prática, não adianta vocês terem a teoria. Por isso que hoje a gente percebe muitas pessoas, muitos teólogos, muitos críticos que seguem uma determinada teologia, mas não têm vida prática, não conseguem aplicar isso na sua casa, não conseguem aplicar isso na igreja, pelo contrário, se tornam pessoas críticas e criticam aqueles que fazem parte de um ministério, criticam uma igreja, criticam um determinado pregador, porque não conseguem colocar em prática um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus. E a gente não consegue juntar o conhecimento com a experiência.
É como Paulo, quando chega em Éfeso, aqueles irmãos haviam sido batizados apenas nas águas, e ele impõe as mãos, eles são batizados no Espírito Santo, e logo depois que eles têm uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, Paulo abre um seminário, a escola de Tirano. Isso é a certeza da importância da experiência com a teologia, da experiência com o conhecimento. Por que que o conhecimento é importante? Por que que muitos de nós não defendemos Jesus na universidade? Porque a experiência não é suficiente para você defender, você precisa conhecer. Por que que Deus escolhe Paulo? Porque ele era conhecedor da lei, ele era um homem inteligente. É por isso que a gente diz, universitário, estude, para de ler qualquer coisa, para de gastar o tempo lendo sobre coisas que não tem nada a ver com Deus. Leia sobre a Escritura, conheça a palavra, porque num determinado momento você vai precisar do conhecimento. Agora, o conhecimento somado com a experiência, com alguém cheio do Espírito Santo, com alguém que consegue discernir, alguém que tem palavras de conhecimento, alguém que consegue ser sábio na hora de agir, como falar. Irmãos, é dessa geração que Deus está esperando. É essa geração que vai marcar a vida das pessoas no tempo hoje. Bom, essa carta, ela, como eu disse, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, Paulo está trazendo uma certeza. Você vai ver nos primeiros capítulos, se você quiser voltar. Mas Paulo está dizendo assim, olha, todo homem, ele foi condenado por causa do seu pecado. Condenação por meio do pecado. Fato é, todos nós que estamos aqui nessa manhã fomos condenados por causa do pecado. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos nada além de ir para o inferno, a gente não merecia nada. Paulo está trazendo uma certeza, é como se você virasse para um novo convertido e fala, olha, de fato você é um pecador e tudo que você merece é ir para o inferno. É duro de se ouvir, fato é, mas não é uma inverdade, é uma verdade. Somos pecadores e nós estávamos indo de passos largos para o inferno. E Paulo começa a trazer isso, essa certeza. Por quê? Porque fato é que somos pecadores e o pecado ele nos condenou. Fato, irmãos. Por que que eu estou trabalhando esse primeiro ponto? Porque o primeiro ponto dessa mensagem é que não existe cristianismo sem arrependimento. Tem muita gente querendo viver a essência do cristianismo, tem muita gente querendo viver a verdade do evangelho, denominam o evangelho genuíno, mas não tem nada a ver de genuíno, porque se é cristianismo, precisa ter arrependimento. Mas a gente é uma geração de desculpas. Se eu brigo com a minha esposa, não, olha, a gente vive numa geração onde o marido que traiu a esposa, ele é capaz de convencer que ele traiu por culpa dela. Não, de fato eu te traí, mas te traí porque dentro de casa, por causa disso, porque eu não tenho dentro de casa o que eu encontrei na rua. E ele consegue às vezes manipular, porque é uma geração que não arrepende, é uma geração que não pede perdão, é uma geração que não olha para dentro de si, é uma geração que quer viver um cristianismo sem arrependimento. O arrependimento dentro da sua casa, dentro da igreja, tudo se torna leve, porque você olha para dentro de você, é fácil você dar a outra face, é fácil você caminhar uma outra milha. Por quê? Porque você consegue olhar para dentro de si, a gente não tem que justificar. Quando a minha esposa, olha, amor, eu tenho a prática de todo mês sentar com a minha esposa e falar, amor, e como é que foi nosso mês? O que é que você acha? O que é que a gente pode melhorar? Em todos os aspectos. E algumas vezes, amor, olha, eu não gostei disso e daquilo. E a gente faz uma reflexão, e a partir de uma reflexão é simples, olha, de fato errei. Me perdoe, a gente ora ao Senhor, pede perdão a Deus, pede perdão um ao outro e está tudo certo.
Por quê? Porque o cristianismo, ele propõe esse arrependimento. O que Paulo está dizendo, trazendo uma certeza antes de dar os próximos passos, antes de apresentar os outros níveis, Paulo está dizendo assim, olha, você não pode conhecer os outros níveis em Deus, sem você entender que o arrependimento precisa fazer parte da vida do cristão. Não tente viver um cristianismo sem arrependimento, sem olhar para dentro de você e ver as suas vaidades, sem olhar para dentro de você e ver o orgulho, sem olhar para dentro de você e perceber que a gente gosta sim de holofotes, que a gente gosta sim do reconhecimento. E eu acho que Deus me deu essa mensagem no domingo, porque a gente viaja muito e você vê de tudo em todo tipo de igreja. E você encontra com muita gente, e muita coisa se tornou comercial, e muita coisa se tornou, ela tem uma capa de evangélica, ela tem uma capa de cristianismo, mas na verdade é totalmente materialismo, é totalmente egocentrismo. Irmãos, não tem cristianismo sem arrependimento. Não tem essa de você masturbar e falar assim, amanhã está tudo certo. Não tem dessa de você ter relação sexual com a sua namorada e falar assim, a gente vai conseguir um dia, está tudo certo, eu te amo mesmo. Não tem dessa. Não tem dessa de você ficar sem conversar com seu pai. Não tem dessa de você falar assim, fulano me feriu há 5 anos atrás. Irmãos, o cristianismo, ele fala sobre arrependimento e não tem como a gente fugir disso. O problema é que a gente quer os outros níveis, você vai entender onde eu quero chegar, mas a base do cristianismo é o arrependimento. É abrir o quarto escuro e deixar, Senhor, limpa as minhas vaidades, limpa aquele quarto que nem os meus pais conhecem, que nem o meu pastor conhece, que nem o meu líder conhece. Porque é fácil a gente ir num culto e está tudo certo, porque é como se a gente fosse, como se, a partir de uma palavra que a gente ouve, ou a partir de um momento que a gente tem, é como se a gente deixasse de lado aonde verdadeiramente necessita ser tocado. É como se você tivesse cumprido um ritual evangélico de participar de uma casa de oração, de participar de um culto e você começa a esquecer daquilo que verdadeiramente Deus ele quer tocar. E é por isso que eu e você muitas vezes a gente não vive níveis de espiritualidade, é por isso que Deus ele deseja nos usar ainda mais, mas a gente ainda não vive a base que é o arrependimento. É isso que Paulo está dizendo, olha, todo homem foi condenado por causa do seu pecado. Não existe um cristão que não tenha esse entendimento. Por quê? Porque quando eu entendo que sou pecador e eu não merecia ir para o céu, e é totalmente pela graça, eu começo a valorizar aonde Deus tem me colocado. E é por isso que é uma geração ingrata. É uma geração que se Deus não faz o que quer, a gente vira as costas, porque uma geração mimimi, ela quer o tempo inteiro Deus fazendo o que ela quer. E é por isso que é uma geração que vira as costas para tudo. Não, está tudo certo a igreja. A partir do momento que alguém pisou no meu calo, eu tenho outra igreja para ir. Eu tenho outro lugar para ir. A gente não quer arrepender, a gente não tem diálogo, a gente não quer resolver a situação. E para resolver, necessita de arrependimento, de ambas as partes. Não existe casamento saudável sem arrependimento, sem diálogo, sem perdão. Não existe. Não existe você liderar sem perdão. Não existe você querer fazer alguma coisa dentro do campo reino, dentro do cristianismo sem arrependimento. E é por isso que Paulo, ele começa essa carta dizendo, olha, eu sei que dói ouvir isso, eu sei que é pesado você ouvir que é pecador e que você estava condenado por causa do seu pecado. Eu sei, mas não tem como você atingir outros níveis sem entender isso. Não tem como. A gente esquece de fato de onde a gente saiu. Agora Paulo, ele sobe um segundo degrau. Ele começa com a certeza dizendo, olha, o homem é pecador e foi completamente condenado por causa do seu pecado. E Paulo está dizendo, mas agora que vocês entenderam isso,
eu preciso que vocês entendam que da mesma forma que o homem foi condenado por causa do seu pecado, ele foi justificado a partir de Cristo Jesus. É como se você, para dar uma boa notícia, você dá a ruim primeiro. Fato é, irmãos, a gente não merecia a salvação, a gente não merecia a revelação do Espírito, a gente não merecia o convencimento do Espírito, da justiça, do pecado e do juízo, a gente não merecia aquilo que a gente vive, mas a gente, é como se Paulo estivesse dando uma real aqui aos romanos, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, eu preciso que vocês voltem a entender de onde vocês saíram, mas não ficou pela condenação. Vocês foram justificados por Cristo Jesus. E traz um segundo ponto. Se não tem cristianismo a partir do primeiro sem arrependimento, não existe cristianismo sem a cruz. Porque se condenado me traz a certeza de que não existe cristianismo sem arrependimento, justificado através de Cristo Jesus, não existe cristianismo sem a cruz. E é uma outra realidade. Existem, hoje é possível você ouvir uma pregação e o nome de Jesus não ser citado. É possível hoje. De determinados pregadores, é possível você ouvir uma pregação e o nome de Jesus não ser exaltado. É possível, é em cima do achismo, é em cima do que eu penso, é em cima daquela heresia que eu acho, é em cima de uma revelação que não tem nada de revelação, e Cristo nem é lembrado. Por quê? Porque não existe cristianismo sem a cruz. Quando você converteu, se você assistisse um vídeo de Jesus sendo crucificado, você chorava. E a gente hoje nem chora mais. A gente nem sente mais, a gente nem lembra mais de Jesus sendo entregue àquele madeiro e sendo crucificado e sofrendo em nosso favor. Não existe cristianismo sem a cruz, não existe. Você está entendendo que Paulo ele está trabalhando algumas bases, ele está lembrando aos romanos, dizendo, olha, você precisa saber de onde você saiu. Agora que você sabe, você precisa entender que você só saiu dessa posição porque alguém morreu no seu lugar. Agora você compreende, irmão, se eu sou cristão, eu sei de onde eu saí, eu sei quem se entregou por mim, a minha prática da fé, ela muda completamente. As minhas ações mudam. Eu começo a entender que não é sobre a força do meu braço, eu começo a entender sobre dependência, eu começo a entender sobre graça, eu começo a entender sobre gratidão, eu começo a aplicar isso, olha, eu não merecia, por isso eu peço perdão, olha, Deus, o favor de Deus, você começa a entender sobre o favor de Deus, é Paulo falando, olha, fato é que condenado vocês estavam, mas justificado vocês foram, e a justificação veio por meio de Cristo. É uma das coisas que eu mais amo estar nessa igreja, porque quando a gente canta, é só Jesus sendo exaltado, é só Jesus sendo adorado, Ele é o centro, olha, Ele é a pedra que esmiuça a penha, Ele é o Senhor dos senhores, olha, Ele é a estrela da manhã, é Jesus sendo lembrado, é Jesus sendo exaltado, pastor, mas isso, eu sou jovem, irmãos, isso é da criança ao ancião, todos precisam exaltar Jesus nas suas ações, mas eu só consigo exaltar Jesus se eu saber de onde eu saí, e eu saber quem me resgatou na cruz do Calvário, e se Cristo nos resgatou, e se há uma compreensão no nosso coração, fato é que a nossa adoração muda. Você não consegue chegar num culto e ficar disperso. Você se entrega na adoração, porque, cara, de onde eu saí, era para me estar condenado, alguém morreu por mim, olha, eu fui justificado. Irmão, você rasga o peito, você levanta suas mãos, você adora como nunca. Cristianismo não é moda. Cristianismo não é uma questão de, eu tenho um amigo e a igreja é legal.
Não pode ser, porque a partir do momento que você não conhece esses 2 degraus, a partir do momento que você não compreende a base do Evangelho, a base do cristianismo, tudo para você vale. Eu não sei aqui, talvez aqui não tenha um carnaval expressivo, como está tendo em Belo Horizonte, em Salvador e tudo. Mas quando você abre aqui um Instagram, tantas pessoas que você vê dentro da igreja, num momento como esse, carnaval se tornou algo normal. Nas férias você começa a ver o Instagram, você vê pessoas mostrando o seu corpo de forma sem noção. Porque a lascívia, o provocar o desejo no outro, a falta de uma compreensão de um verdadeiro cristianismo é tão normal que a gente não entende sobre arrependimento e a gente não entende sobre a justificação. E é fácil então eu defraudar uma moça, conversar com 5 meninas no direct ou no WhatsApp e dar esperança a todas e gerar expectativa em todas, mas eu não quero nenhuma. É fácil porque eu não entendi a primeira base do arrependimento e automaticamente eu não entendo a justificação por meio de Cristo. Então é fácil eu viver um cristianismo assim. É fácil, porque de fato o cristianismo a partir do arrependimento e o cristianismo a partir da justificação, ele não é fácil, ele requer sacrifício, ele requer um preço pago, ele requer você mortificar a sua carne, ele requer você orar mais, ele requer você jejuar mais, ele requer você ter um devocional diário, de fato requer. Agora, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse. Você entende que é uma palavra teológica, mas ela é totalmente aplicativa no nosso dia, porque se eu não conheço, irmãos, a primeira base do arrependimento e eu não sei de onde eu saí e quem me tirou de lá, eu sempre vou justificar o meu erro, sempre. Mas cara, você está falando demais, você está falando mal demais do seu irmão. Ah, mas porque você não sabe o tanto que ele fala mal de mim. Cara, mas você não pode fazer isso. Eu um tempo atrás, não tem muitos meses isso, eu acompanhei um rapaz e foi muito difícil, porque esse rapaz, ele veio da dependência química e todos os namoros que eu acompanhei dele, ele agrediu a esposa não, a namorada. E era 4 horas da manhã, a menina me ligava, ele pegava o celular, jogava na parede, ele tirava a menina do carro, várias situações, vários anos. E eu nunca desisti. Na verdade, a gente que é pastor, a gente sempre está ali para servir. E eu estava ali para servir. Falei, cara, se você não quiser, se você não tiver uma experiência real com o Senhor, não vai adiantar. E eu troquei de perguntar como ele estava, para a gente ler a Bíblia, enfim. E chegou um momento que ele conheceu uma menina dentro da igreja, uma líder de célula, uma menina muito preciosa, e ela quis namorar com ele. E eu chamei ela e joguei real. Falei, você sabe que os 3 últimos namoros dele aconteceu isso, e ela não sabia, ela ficou chocada, e ele veio brigar, mas por que você contou para ela? Eu falei, você é louco, rapaz, que eu vou deixar você namorar com uma menina sem ela saber da sua história? E eu falei mesmo, enfim, ela quis ele do mesmo jeito, e casaram. Um determinado dia, a gente estava num lugar, e eles estavam, e ela saiu, quando entrou dentro do carro, ele começou a xingar ela, e até que ele deu um murro na perna dela. Ele estava dirigindo, ele deu um murro na perna dela, só que 10 metros depois tinha uma blitz. Ela abriu o vidro e ela gritou, me ajuda! A polícia foi, parou eles e prendeu ele na hora. Ele tinha vários processos antes de converter, e prendeu ele. Irmãos, agora você pensa um cara com potencial, era esse cara. Um testemunho de sair da dependência química, ativo na igreja. E fomos para a delegacia, era 10 horas da noite, a tenente ligou, falou assim, olha, uma pessoa aqui está querendo falar com você. Era a menina chorando na delegacia, pus os 2 meninos nas costas, eu e minha esposa fomos para a delegacia.
Só que ela que nos ligou. Então a gente foi dar assistência a ela. Então a minha esposa entrou, eu fiquei no carro com os meninos para ela sondar como estava. E qualquer coisa eu ia com os meninos, estava dormindo, eu não queria incomodar, enfim. E quando ela entrou, ele começou a xingar ela, a minha esposa. É só para ela que vocês vieram, né? E começou a xingar. Porque a minha esposa foi pegar uma água para entregar para ela, isso dentro da delegacia, foi pegar uma água e ele começou a xingar ela. Enfim, toda uma história por trás disso, mas passou, a gente saiu daqui naquele dia, no meio da madrugada, ela, muito boba, ela tirou a queixa contra eles, foram para casa, enfim, já tinha sido espancada várias vezes e ela decidiu dar mais uma chance. E ele começou a me mandar mensagem me xingando, cara. É o cúmulo. Um cara, ele bate na sua esposa, um linguajar totalmente chulo, mas o cara não consegue assumir o seu erro. O cara não consegue olhar para dentro dele e falar: eu preciso de ajuda. Eu estou errado, isso não é comportamento de cristão, na verdade eu acho que eu nem me converti. A gente não consegue, é isso que eu estou dizendo. É possível você achar que está vivendo um evangelho genuíno e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Por quê? Porque a base é arrependimento, a partir de uma justificação. Não é aparência, não é estética, não é capa, não é. E o meu receio é que essa geração ache que igreja é você ter uma comunicação bonita, é você ter um card legal, é você ter uma roupa estilosa, e agora eu sou evangélico, e não é estética, não é aparência, é conversão genuína, é arrependimento, é olhar para a cruz e dizer: olha, a cruz me resgatou, é isso. Tudo a partir disso é só soma. Mas não pode haver cristianismo sem isso. Não pode. E Paulo, ele começa com o primeiro degrau dizendo: fato é, todo homem foi condenado por causa do seu pecado, mas justificado também foi por meio de Cristo. Nos leva à cruz, entenda a cruz, valorize a cruz. E ele termina o terceiro degrau dizendo assim: agora que vocês entenderam de onde vocês saíram, quem tirou vocês, agora que você entendeu que não existe cristianismo sem arrependimento e não existe cristianismo sem a cruz, agora vocês estão aptos a viver na plenitude do Espírito. Agora vocês conseguem, a partir de uma base, a partir da vontade que é boa, perfeita e agradável, a partir do coração de Jesus, a partir do arrependimento e da valorização da cruz, agora vocês conseguem viver na plenitude do Espírito. Agora, irmãos, aí é o melhor estágio. Aí é o estágio que você, a sua fé já é sólida, você já não é corrompido por pequenas coisas e nem por outras coisas. Agora você valoriza a cruz e agora você está livre no Espírito, agora você está livre para profetizar, você está livre para servir o outro através dos seus dons, agora você consegue ser educado, agora você consegue valorizar as pessoas, agora você consegue viver os frutos do Espírito, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Agora você consegue evidenciar um Deus que habita dentro de você. O grande problema é que a gente quer viver na plenitude do Espírito, mas a gente não tem a raiz do arrependimento e da cruz. É aquele tipo de cara que você chega do lado dele e ele começa a falar em línguas, só para você ver que ele é espiritual. Na igreja ele ora demais, mas não tem o seu secreto. É aquele tipo de pessoa que esteticamente é a pessoa mais espiritual,
mas é um sepulcro caiado. Você olha dentro dele, está totalmente corrompido. Ele está na igreja, ele é um líder, ele faz de tudo, mas ele está com o nome sujo, ele tem problema com a mãe, o namoro dele está uma droga, ele está em pecado, ele está aqui, mas não... Ele quer viver o terceiro nível da base da espiritualidade do cristianismo, mas sem arrependimento e sem lembrar de quem resgatou. Irmãos, quando você chega nesse nível, compreendendo o arrependimento e a justificação, é leve. É leve. Porque tudo se torna natural, pedir perdão se torna natural, querer ser um bom pai se torna natural, querer ser um bom filho se torna natural, liderar uma célula se torna muito natural. Cara, não é possível eu saber de onde eu saí, quem me tirou, não é possível que eu não possa abrir a minha casa para que o nome de Jesus seja glorificado. É o mínimo eu me tornar um líder, é o mínimo eu ser um voluntário na igreja, é o mínimo. É o mínimo. Cara, vai ter uma conferência e vai ter gente nova e a igreja vai ser impactada. Cara, se eu sei de onde eu saí, se eu sei de quem me tirou, é o mínimo eu dar o meu tudo. Olha, se Jesus entregou o seu tudo, não me resta outra coisa também se não entregar o meu tudo, se não servir pessoas, é o mínimo. É o mínimo. Porque você consegue agora fluir naturalmente no Espírito. Você não tem capa, não é sobre estética, é de dentro para fora. E você começa a profetizar, e você começa a evidenciar os dons, e você começa a ser usado por Deus. E é por isso que você vê algumas pessoas sendo destacadas, e você fala, cara, eu queria ser assim. A base é essa, porque aquele que chegou na plenitude do Espírito, de forma saudável, entendendo os degraus, irmãos, ele não é passageiro. Você já viu muitos pregadores ou muitas pessoas no meio evangélico que têm prazo de validade? Você sabe que a bomba vai estourar lá na frente? Cara, mas eu preciso aproveitar a fase. Não, você precisa discernir os tempos da sua vida. Mas a sua espiritualidade, ela não é fase. Ela é da sua conversão à salvação, à eternidade. É até Jesus voltar ou é até você ir. Da forma como eu estou hoje, eu tenho que estar daqui 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, se o Senhor permitir. Da mesma forma. Com a mesma intensidade, obviamente, respeitando os limites do corpo, obviamente. Mas eu estou dizendo com o mesmo coração, entendendo de onde eu saí, entendendo quem me resgatou e continuando fluindo no Espírito. Por isso que eu tenho muito medo dessa geração chu demais. Estética demais. E eu falo de uma forma geral. Eu falo da minha igreja. Porque quando está no culto, irmãos, e tem uma banda maravilhosa, está tudo certo. Você fala, cara, que presença, que atmosfera. Mas quando você marca uma oração 6 da manhã, tem meia dúzia de pessoas. Quando você fala de um evangelismo, quando você fala de algo que mexe na sua agenda, gostoso mesmo é aquele momento de culto. Quando você fala de participar de um pequeno grupo uma vez por semana, de agora você dar ao invés de só receber. Agora quando você fala, olha, a gente tem um desafio financeiro, a gente vai precisar fazer isso, isso não. Você entende que Jesus ele está dizendo, Jesus, por meio de Paulo, está ensinando aos romanos, dizendo, olha, o primeiro degrau é esse, não existe cristianismo sem arrependimento, e não existe cristianismo sem valorizar a cruz, sem olhar para a cruz e perceber que se a gente é alguma coisa hoje, é por causa dele, por isso que a glória é dele, por isso que o seu carro é para a glória dele, por isso que a sua casa é para a glória dele, por isso que a sua família é para a glória dele, por isso que o seu ministério é para a glória dele, por isso que o seu namoro é para a glória dele, por isso que o seu casamento é para a glória dele, por isso que o seu dinheiro é para a glória dele. Por quê? Porque tudo é por meio dele, porque tudo é para a glória dele, ponto final. Agora, tudo que não é isso não é cristianismo. Não é cristianismo.
O que me deixa mais interessante que eu acho o livro de Romanos mais interessante, Paulo vai dando as notícias. Cara, eu sou condenado. Mas calma, condenado você é, mas você foi justificado. Cara, cruz, que maravilha. Era para mim ir para o inferno, hoje eu tenho a oportunidade de estar com Jesus e eu tenho a oportunidade de ser salvo, eu tenho a oportunidade de ser canal do reino nessa terra. Eu fui salvo, cara, que legal. Olha, mas não para na salvação. Agora você consegue viver na plenitude do Espírito. Agora você consegue fluir, agora você consegue ser. Agora você tem bússola, agora você tem direção. Agora você sabe, agora você consegue ouvir a Deus. Por quê? Porque você só ouve a Deus por meio do Espírito. Por isso que não existe esse negócio de eu fui salvo e ponto final, está tudo certo. Não está tudo certo. A vontade de Deus é que você flua nele, a partir dele. Você consegue ouvir a ele. Você vai entrar numa sociedade, você ora e o Senhor fala assim, não faça isso. Você vai entrar num namoro, aí você ora e o Senhor fala, não é a hora. Porque se eu vivo na plenitude do Espírito, qualquer coisa que eu fazer a partir da primeira e da segunda base, do primeiro e do segundo degrau, o Espírito vai me lembrar. O Espírito vai dizer, não, você está errado, você precisa de arrependimento. Ou você esqueceu que a base é o arrependimento. Quando você achar que você é super-homem, super-herói, quando você achar que é na força do seu braço, o Espírito vai dizer para você, você esqueceu da cruz. É sobre o que foi feito na cruz, não é sobre o que você faz, mas sobre o que Ele fez. Porque o Espírito te lembra. Por isso que não tem, a essência é essa. Por isso que esse trilho, esse formar Cristo em nós é exatamente isso, cara. Esse negócio de uma geração humanista, egocêntrica, cara, o homem no centro, irmão, você vai me desculpar, mas não é assim. Quando João, na ilha de Pátimos, impelido pelo Senhor, pelo próprio Jesus, escreve as cartas, na carta de Éfeso, ele vai falar sobre voltar ao primeiro amor, e a gente sabe que voltar ao primeiro amor não é voltar ao tempo no dia que eu me converti. Voltar ao primeiro amor é voltar a colocar Jesus como primeiro. Não é temporal, não é uma questão de, quando eu me converti eu orava mais. Não, voltar ao primeiro amor é quando você sai da reta e fala, Jesus, volta a reinar. Volta a ser o primeiro. Pastor Márcio me ligando, misericórdia. Voltar a ser o primeiro. Irmãos, isso mexe comigo. Porque não é sobre você, não é sobre eu ou quem faz isso, pegar um avião e ir para uma cidade, não é sobre isso. Não é sobre título, não é sobre, porque isso confronta, irmãos. Isso confronta. Isso faz eu não ser centralista e dá oportunidade de querer que as pessoas cresçam mais do que eu. Isso dá oportunidade de você amar o dom do outro, de você viver a unidade na diversidade. Isso faz você viver em comunidade de uma forma mais leve, mais companheira, mais saudável. Por quê? Porque, cara, afinal, está todo mundo aqui com o mesmo objetivo, engrandecer o nome de Jesus. Porque a gente sabe de onde a gente saiu, e a gente sabe quem nos tirou, e a gente sabe se hoje existe um Deus habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. A gente sabe que é só por meio de um arrependimento. Por isso que ser cheio do Espírito Santo não é você ficar falando em línguas para todo lado, para todo mundo ouvir, não é sobre isso. É sobre você ter um coração parecido com o coração do Pai. É sobre você valorizar o que Cristo fez. Antes de você pecar, você está sendo tentado, você fala, você é louco, irmão.
É igual Jesus, quando foi tentado. Ele tinha acabado de ouvir do pai dele que ele era filho e que ele era amado. E o diabo tenta tentar Jesus: olha, transforma essas pedras em pães. Você está com fome, cara. 40 dias que você não come. É como se Jesus tivesse dito assim: olha, eu acho, diabo, que você chegou atrasado. Porque há 40 dias atrás, eu ouvi do meu pai que eu era amado e de que eu era filho. E esses 40 dias não é que eu estou sozinho. É porque se eu sou filho, eu decidi ter 40 dias junto com meu pai. Está só eu e ele aqui no deserto. Você é louco que eu vou trocar a cruz por causa de um prato de lentilhas? Você é louco que eu vou trocar a cruz por causa de um prazer dentro do carro de 5 minutos? Você é louco que eu vou trocar a cruz por causa de uma mentira? Você é louco que eu vou trocar a cruz por causa de uma insubmissão, de uma desobediência? Você é louco que eu vou trocar a cruz por causa de um sexo momentâneo? Você é louco. Se somos cristãos, discípulos, existe uma base. E a base requer sacrifício. Não um sacrifício como o de Jesus, não. O sacrifício ele já fez. A gente só desfruta. Mas humanamente dizendo, quando a gente olha esses degraus, cara, é muito difícil de eu arrepender. É muito difícil olhar para dentro de mim e precisar resolver algumas coisas. Realmente é difícil, mas é o caminho. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você: não tente, por favor, ter uma vida com Deus sem entender o arrependimento e a justificação. Só assim você vai perceber o quanto você será usado por Deus. Você vai ser reconhecido e não tem problema nenhum nisso. As pessoas vão ver o quanto a sua espiritualidade é correta e a base é sólida. Vai vir tempestade, vai vir um monte de coisa e você vai permanecer de pé, porque você sabe de onde você saiu. Não seja uma geração crítica, mimimi e aponta o dedo, não. Eu tenho um pilar lá na nossa igreja que é a cultura da graça. É muito fácil a gente entender a graça de Deus sobre nós, mas é muito difícil a gente colocar em prática ao nosso irmão. Quando você entende de onde você saiu, você entende que o outro também está no processo. E você aponta o dedo. Você não aponta o dedo. Condenado estamos por causa do pecado, justificado fomos por causa de Cristo. E hoje tudo que o Senhor está dizendo nessa manhã: olha, vai fluir no Espírito, vai adorar como nunca, vai evangelizar como nunca, vai ser excelente como nunca, vai entender a missão como nunca, vai pregar na faculdade como nunca, vai para a rua como nunca, vai fazer a diferença como nunca, vai se santificar como nunca, vai. Agora você entendeu, agora você tem base, agora você vai fluir de forma natural, agora você vai ser usado como nunca, agora você não é só estética, você tem algo dentro de você, existe uma dinamite dentro de você, e você vai ser usado por Deus. Você vai curar pessoas por meio de Cristo, por meio do Espírito que habita dentro de você. Deus vai te dar palavra de conhecimento. Olha, Deus vai te dar canções. Você vai compor, você vai usar da arte, você vai ser usado na educação, você vai ser usado nas esferas da sociedade. Por quê? Porque agora você tem pilar, agora você tem base, e agora você flui no Espírito Santo que habita dentro de você. Fica de pé e vamos orar em nome de Jesus. Paulinho vai nos conduzir em adoração. Espero que por meio dessa mensagem você feche os seus olhos e levante as suas mãos e adore a Jesus como nunca. E logo depois nós vamos orar para a glória do Filho.
Jesus, pra você, pra você. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor não imagina o quanto nós queremos agradar o Senhor. Nós não queremos construir nada a partir de nós, mas a partir do Teu coração. Nós somos tão somente canais, instrumentos em Tuas mãos. Nós não queremos, meu Pai, ser uma capa. Nós queremos, meu Pai, viver a Tua vontade de dentro para fora. Isso vai fazer com que os relacionamentos sejam mais sinceros e saudáveis. Isso vai fazer com que tudo se torne mais duradouro, mais permanente. Isso vai trazer uma solidez na nossa fé, na nossa espiritualidade. Isso vai fazer a gente adorar, Senhor, com mais intensidade e entrega. Isso vai fazer a gente te conhecer de uma forma mais real. Isso vai fazer a gente cumprir a missão, Senhor, de uma forma mais entregue, mais intensa. Isso vai fazer a gente valorizar as pessoas que estão do nosso lado, sem querer nada em troca. Não vamos ser pessoas interesseiras. Isso vai fazer, Senhor, com que cumpramos exatamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, nos leva a um nível de adoração, de espiritualidade, a ponto de conhecer, de ouvir o Senhor em todo o tempo. Queremos fluir no Teu Espírito, Senhor. Eu vejo uma geração, Pai, profética, saindo pelas ruas, sendo usado na sua casa. Não vai existir isso do pai dizer, olha, na igreja ele é um, aqui em casa ele é outro. Não, ele vai fazer a diferença onde ele está. Pai, não vai existir isso, na faculdade ele é um, na igreja é outro. Não, ele vai fluir, Senhor, aonde ele estiver, aonde o Senhor colocar, aonde ele pisar, o Senhor vai dar por herança, o Senhor vai usar. Ah, meu Pai, nós não vamos nem entender aquilo que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai usar. O Senhor vai dar palavras proféticas, o Senhor vai começar a usar com coisas que nem imaginávamos, meu Pai. Isso é viver na plenitude do Espírito, numa dependência total, numa entrega genuína. É isso que nós queremos. E se o Senhor colocou no coração dessa liderança tão amada, que é tempo de viver a essência, meu Pai, que assim seja. Que assim seja, meu Pai. Que essa mensagem toque o Brasil. Que a partir dessa conferência o Senhor toque o Brasil por meio dos pastores aqui. Que o Senhor toque as igrejas, as lideranças, as pessoas que não fazem parte do meio. Toquem a todos, meu Pai, porque não existe propósito sem essência. Não existe. E nós oramos para que por meio do Teu Espírito consigamos viver tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Que o Teu Filho Jesus receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Aleluia.